Boa tarde, meus amigos. Vocês estão me Boa ouvindo tarde. bem? Estamos sim. Ótimo. Está na hora de começarmos. Encosta aquela porta um pouco, por causa do vento frio. Aqui está começando a esfriar, gente. Nossa, mãe do céu. A temperatura aqui está caindo, está caindo. Já estamos com 17 graus. 14, 14 graus. Aqui também, Rose. Estamos Boa com tarde. 14 graus. Aqui vai caindo, 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 brabo. Então, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis para mais uma noite de estudos. E hoje, nesse horário, nós estudamos esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Lembrando sempre que nas quintas-feiras nós estudamos os ensinos de Jesus, que é a segunda parte desse livro. E agora à noite nós estudamos, sexta-feira, nós estudamos as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estudar a parábola do cego que guia outro cego, tá? Então, essa parábola se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39, e no livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 12 a 14. E hoje nós estamos, é a segunda aula sobre essa parábola. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de, reunidos aqui, em nome do Senhor, podermos estudar um pouco mais e crescermos um pouco mais. Então, nós vamos lá, eu vou reler novamente as duas parábolas, são pequenininhas, né? A primeira vem só uma frase: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E em Mateus capítulo 15, versículos de 12 a 14, diz assim: sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai os cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Muito claro isso aqui. E aí o Caibar começa assim: há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego, ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Realmente, né? Do ponto de vista material, você não vai encontrar um cego guiando outro cego, claro que não. Mas do ponto de vista espiritual, a gente vê muitos cegos guiando cegos, né? Pessoas que não conseguem ver um palmo à sua frente, orientando outras. Imagina o desastre. Então, o Caibar aqui ele é bem interessante, né? Quando ele diz isso. E aí ele continua aqui: qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaina, né? Quer dizer, uma roupa especial, já se julga com capacidade bastante para ser guia de cegos. Então, às vezes, você não vamos pensar só dos nossos irmãos de outras religiões. Vamos pensar na nossa religião. Basta alguém ter lido assim, ó, deixa eu pegar aqui, o título, o Livro dos Espíritos. Basta alguém ter lido o título do livro, o Livro dos Espíritos, ou ter lido assim, ó, o Livro dos Médios, o título, opa, já estou pronto para guiar rebanho. Nem abriu, só leu o título. É isso que ele está dizendo, né? Basta ter lido aqui a manchete, a manchete não, o título do livro, já se acha em condições de guiar rebanho. Aí ele diz aqui: nunca se viu um cego
formado no Instituto de Cegos, e no caso nós conhecemos, é o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, né? Saía à rua guiando cegos, mas vence todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros, saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco e nele caem juntamente com seus guias, né? Então, ele diz assim, vence todo dia cegos 1000 vezes mais cegos que aqueles, né, que têm a cegueira da visão, né? Eles saído do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco do túmulo, e nele, juntamente com seus guias. Então a gente vê muito por aí pessoas, né, dando orientações, falando sobre a vida, sobre o comportamento. Na aula de Emmanuel, dos livros de Emmanuel, nós falamos na quarta-feira, né? Falamos mais ou menos sobre isso, sobre a questão da educação, sobre a questão da religião, não é? Pessoas falando por aí que não têm a mínima condição e guiando uma multidão de cegos que, quando desencarnarem, por isso aqui, ó, que encontram o barranco do túmulo. Quer dizer, quando desencarnarem, vão cair nesse poço justamente com seus guias. Quando chegarem no plano espiritual, vai dizer assim, poxa, mas o que você fez? Né? Como é que você fez? Como é que você deixou? Você fez isso comigo? Então, vão brigar entre si. Né? Vão discutir entre si. Vão dizer, você me enganou, não, foi você que me enganou. É aquele famoso, né? Você me enganou, não, você que me enganou. Aí ele diz aqui, mas passemos a comparação. Triste coisa é ver-se neste mundo um cego caminhando só, ou um cego a guiar outro cego, se tal fosse possível. Então, realmente é triste. O que acontece ao cego que caminha sem guia? Tropeça aqui, tomba ali, cai acolá, esbarra, fere-se, até que a alma caridosa o tome pela mão e o conduza à casa. Hoje em dia, então, quando o cego sai na rua, essas calçadas todas arrebentadas e sem aquela faixa de borracha, né? Que às vezes na rodoviária tinha, e soltou e ninguém colocou no lugar, aí a gente vê muito isso, né? A pessoa cega tropeçando nas calçadas quebradas da vida, por aí. Até que encontre alguém que o ajude, né? A mesma sorte está reservada aos cegos que guiam cegos. Tanto uns como os outros passam pelos mesmos tormentos. Imagine-se agora um cego de espírito. É o famoso ignorante. O cego de espírito é o ignorante, né? Aquele que vive na sombra, caminhando sozinho. Um materialista, cego voluntário, ao chegar ao mundo espiritual. Olha a cena. Como poderá ele caminhar? Este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade, Deus. Quem já trabalhou ou trabalha em mesa de desobsessão já viu isso. Eu me lembro uma vez que nós estávamos, né, na reunião e um médium vai dar a comunicação de um espírito. Esse espírito, não é que ela não acreditasse no mundo espiritual, mas ela era, esse espírito, uma irmã evangélica. Entendeu? E quando ela estava encarnada, frequentando a igreja dela, o pastor fez para ela inúmeras promessas. Que quando ela chegasse no plano espiritual, as portas, literalmente, sabe quando você vai entrar no shopping e a porta faz assim, e você atravessa? Foi isso que ele prometeu para ela.
que a porta iria se abrir, aquela porta dourada, não é igual do shopping de blindex que abre assim, não. Era uma porta dourada e iria se abrir. Aí os anjos iam tocar trombetas, que a porta era toda assim, tipo de ouro, e que iam cair coisas sobre ela, e que ela ia... Sabe aquela coisa do paraíso? Era o paraíso que ele prometeu para ela, o pastor. Falou tudo. Como várias outras religiões, né? Você vai entrar no paraíso e tudo mais. Ela, quando ela deu a comunicação, ela gritava, parecendo uma pessoa, sabe, uma pessoa histérica. Mas não é aquele grito normal, não. Era um grito de quem está sofrendo, quem está com um misto de sofrimento com raiva, com cobrança. Ele me enganou, ele me enganou, ele me enganou. Sabe, tipo assim. Eu vou destruir, eu vou matar, ele me enganou. Cadê a porta que se abriu? Cadê as trombas? Mas ela falava, ela não conseguia parar de falar. Sabe, ela gritava e falava várias coisas ao mesmo tempo. E olha, foi tanto, ela estava tão assim alterada, que o médium, e olha que o médium não era qualquer dos trabalhadores que a gente tinha, era um médium muito experiente, tá? Muito experiente. Talvez na época o mais experiente que nós tínhamos. Ele se levantou, aí ele se levantou na sala e ele andava. E eu acho interessante isso, sabe? Porque era uma forma que ele tinha de expressar a agonia dele. Ele se levantou da cadeira e ele ficava andando em círculos, falando como a gente às vezes vê uma pessoa desequilibrada na rua. Ela não fica em pé andando em círculos assim, de um lado para outro. A gente já viu isso, pessoas assim na rua, né? Pessoas desorientadas, desequilibradas, assim, espiritualmente, fica andando de um lado para outro, às vezes assim, 1 metro quadrado, o pessoal anda para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele ficava assim, girando em círculo, e fazendo assim, como ela fazia, arrancando, puxando os cabelos, e rodando e girando, puxando os cabelos, rodando e girando, puxando os cabelos. Naquela época, isso 1994, 96, por aí, eu estava doutrinando. E eu ficava parado, fazendo assim para ela parar na frente dele, até que eu consegui que ele parasse. E aí ela era uma mistura de chorar, porque nada daquilo que lhe havia sido prometido, ela havia encontrado. E aí eu fui conversando com ela, acalmando. Aí eu coloquei uma coisa que a gente não deve fazer, mas eu tive que fazer, colocar as mãos assim nos ombros para trazê-lo de volta à cadeira, ela sentar. E ali ela continuou falando e chorando. Ele me enganou, eu dei muito dízimo, eu paguei muito dízimo. E ela dizendo o que ela fez. Porque ele diz isso para ela. Quanto mais dízimo você pagar, mais o paraíso vai se apresentar, mais anjo vai tocar trombeta, mais flores vão cair do céu, tudo isso aí. Ela acreditou, era a religião que ela professava. O líder religioso dela prometeu aquilo tudo para ela. E quando ela desencarna, assim que ela desperta no plano espiritual, cadê a trombeta? Cadê os anjinhos? Cadê a escadaria com a porta se abrindo toda dourada? Uma coisa ela tinha certeza. Ela estava viva. Isso ela tinha certeza. Que ela estava viva. Mas ela queria o que tinha sido prometido para ela. Posso te perguntar uma coisa, Rose? Pode. Esse médium estava... Muito bem preparado. Muito bem preparado. Ele permitiu a ela colocar sua agonia para fora. Era a agonia dela. Muito bem preparado. Ela colocou toda a agonia dela para fora. Tem casos, Ana, eu não estou dizendo que você vai deixar isso acontecer todo dia, não. Mas tem casos, Ana, que às vezes é necessário. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Uma vez eu estava vendo... você está falando, né? Acredito, né? Mas falando
acho sobre isso. o médio totalmente desequilibrado. Não, o também. médio não estava, não. Ele estava dentro. Tanto é que ele não chutou tabuleiro nem nada. Ele ficou em pé. Ele levantou e ficou, Sim, entendeu? mas não, ele ficou dando, ele ali rodava, mostrando como ela estava. Ela Sim, mas ela podia falar sem fazer, sem. Ele fez o correto. Ele fez o correto, Ana. Ele fez o correto. Tá? Sei lá. Ele não chutou, ele não xingou. Ele simplesmente deixou que ela colocasse para fora, sem dizer palavrões, sem Não a estou mesa. falando isso. Mas a situação era tão peculiar que ele permitiu que ela deixasse sair aquela situação que ela estava vivenciando. E ele ficou em pé e girou, andando na sala ali, tá? E com a mão assim, simulando mesmo arrancar o cabelo, e depois sentou. E depois sentou. Às vezes, Rosa, o espírito quer bater na mesa, quer dar Mas ele não fez nada disso. Eu não permiti. Ele não fez nada disso. Mas se eu disser para você o nome do. Nem querer levantar e coisa que. É que eu não vou dizer aqui, se eu disser para você. Cada um, sei lá, se eu estou É errada. porque o que a gente aprende que nós precisamos controlar o espírito. Ele controlou o espírito. Caraca, Porque se hoje acontece isso, aí vai dizer que nós não controlamos. Ele entendeu? controlou o espírito. Ele não eu acho que é casos e casos. Exatamente. Ele não permitiu que ela falasse palavrões. Ele permitiu que ela colocasse para fora. Primeiro passa pelo médium, né? A agonia passa pelo que médium, ela. a educação, né? Sim. Mas ele é uma pessoa. É porque eu não importa aqui a gente. Não quero nem saber quem é. Mas ele permitiu a ela colocar para fora a sua agonia. Porque você tem que escutar. Exato. Ele colocou para fora a agonia. Ele ficou de pé, sem empurrar a cadeira, sem dar soco na mesa, sem empurrar ninguém. Ele ficou de pé e girou-se andou em círculos daquele espaço. Eu entendi, Rô. Como se ela puxasse os cabelos, mostrando o desespero dela. Depois ele se sentou e continuou dando a comunicação. E aí nós tivemos condições de perceber toda a situação que ela estava passando. Existem, Ana, casos e casos, trabalhos e trabalhos. Você não pode dar um padrão. Tá? Sim, Rosa. Agora, se ele chutasse cadeira, se ele desse soco na mesa, se ele xingasse, se ele empurrasse, jogasse tudo para cima, ele teria perdido o controle. Mas Quando eu comecei, o espírito caía no chão, entendeu? Eu não tinha essa educação. O espírito caía, mas não foi estava no chão, não foi o caso. Depois, isso não era o espiritismo, era espiritualismo, entendeu? Depois que eu vim para o espiritismo, eu tive que aprender a me controlar. Entendeu? Sim. Mesmo que o médium quisesse, que o espírito quisesse se estrebuchar, entendeu? Estrebuchar, Aninha, é uma coisa. Cair, gritar, fazer, entendeu? Não é estrebuchar. Aí não tinha mais, estava em outro lugar, outra situação. Mas o que ele fez não foi estrebuchar, nem foi não ter. Não, eu estou te dizendo. A atitude dele. Quando eu comecei. Sim, a minha você veio de uma casa espiritualista. Mas do caso. Espiritualista, não. Aí eu estou assim. Esse médium estava totalmente no controle da comunicação. Agora. Ele falou alguma coisa? Sim, depois nós conversamos sobre isso. Ele estava todo no controle da comunicação. E ele acreditou que precisava permitir ao espírito aquela situação no controle, sem chutar, sem xingar, para mostrar o que
o sentimento, o desespero. E tudo bem. Não houve problema nenhum. Imagina o desespero que esse espírito estava. A decepção. A decepção, o desespero, o choque. Eu acho que tudo foi válido ali. Sim. Se você tem um controle de uma situação, é válido. Tudo significa o controle da situação do dirigente, o controle da situação do doutrinador e o controle da situação do médium. Não é porque o médium levanta que ele perdeu o controle. Muitas vezes sentado ele perde o controle. Eu já vi o médium perder o controle sentado. No momento que o médium... Eu já vi o doutrinador perder o controle. O doutrinador. Perde. Então, eu já ouvi dizer que lá fora a gente se encontra. Eu já ouvi falar disso. Sim. Vamos marcar o encontro lá fora. Que perde o controle, e quando ele percebe que perde o controle, ele segura o braço e diz assim, para mim acabou, segue você daí. E sentado. Como já vi um médico perder o controle, entendeu? Como já vi até dirigente, eu digo, mas o médium, o doutrinador. Agora, não é porque o médium levantou e permitiu ao espírito ter aquela atitude, sem falar palavrão, mostrando desespero, é que ele perdeu o controle. É isso que a gente tem que estar atento. É isso que está. E quando eu digo gritar, não é gritar para a rua toda ouvir. Tá? Tudo dentro do controle. Mostrando o desespero dela. Frente àquela situação de desencanto, decepção, choque, trauma. Porque ela acreditava no que ele falou. Acreditava piamente do que ele falou. E a realidade maior, né, Rosa? Foi uma realidade que ela sentiu traída, enganada, vilipendiada. Que ela sentiu, entendeu? Então, é o que ele diz aqui. Nunca se viu um cego formado no Instituto de Cegos sair à rua guiando cegos, mas vence todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros, saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontra o barranco do túmulo e nele caem juntamente com seus guias. Mas passemos a comparação. Triste coisa é ver-se neste mundo um cego caminhando só, um cego a guiar outro cego, se tal fosse possível. Eu já até li isso, né? Aí eles aqui... como poderá ele caminhar? Este homem não procurou estudar, é o caso desse espírito que eu estou comentando aqui. Ela nunca estudou o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. No caso dela, até acreditava, mas de uma outra forma. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade de Deus. Ela ignorava totalmente o mundo dos espíritos, como nós estudamos. E ela acreditava que seria assim. Como tem aquele que bota um cinturão de bomba na cintura, quando explode tudo, ele desperta. Cadê as 40 mil virgens que me prometeram? Não tem 40 mil virgens. Você se suicidou. Não. O meu líder espiritual disse que eu estava servindo a Alá, que eu estava fazendo a vontade de Alá. Me explodir junto um monte de gente. Só que esqueceram de avisar lá isso, né? Então, ele diz aqui, que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? Que acontecerá a este espírito, né? Que acontecerá a este espírito ao ver-se no mundo completamente estranho? É um mundo estranho. Aí aqui nesse livro, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, do volume 2, o Rafael Papas, que é quem organizou, diz assim, seríamos... Opa, meu Deus, ele entrou aqui no negócio que não... tá aqui. Ele diz assim, seríamos cegos? Ele faz uma pergunta, seríamos cegos? Qual a importância deste versículo? O versículo é esse. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco?
que está em Lucas, capítulo 6, versículo 39. A cegueira em seu sentido espiritual é uma das características patentes dos espíritos imperfeitos, discutidos por Allan Kardec na escala espírita, que é os espíritos da terceira ordem, que está lá na questão 101 do Livro dos Espíritos. Se você pega lá a questão 101 do Livro dos Espíritos, olha lá, 101, diz assim, ó, terceira ordem, espíritos imperfeitos, tá? Questão 101 do Livro dos Espíritos. Então diz aqui, entre as diversas peculiaridades, uma terá aplicabilidade para as nossas linhas. Quando ele diz assim, ó, tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Do primeiro ao quarto parágrafo da questão 101 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então, tem a intuição de Deus, mas não a compreendem, tá? A incompreensão, diz o Rafael Papas aqui, dos atributos da divindade pode ser considerada a síntese da cegueira espiritual, tá? Quando você não tem compreensão dos atributos da divindade, que Deus é perfeito, infinitamente bom e justo, né? Então, isso é a síntese da cegueira espiritual. Quando você transforma Deus num ser antropomórfico, você dá qualidade do homem a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Quem tem que ser fiel é o homem. Não, Deus, né? Deus como diz assim, Deus vai castigar. Deus não castiga ninguém. Deus vai te perdoar. Deus não perdoa ninguém. Porque só perdoa. Deus que me deu. Oi? Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Ah, foi Deus que me deu. Bota no carro lá, né? Foi Deus que me deu. É isso aí. Ah, Deus deu para você e para mim não deu. Engraçado, né? Engraçado. Vou cobrar. Então, quando a pessoa diz, Deus há de perdoar, Deus não perdoa ninguém, porque só perdoa aquele que se sente ofendido. E quem se sente ofendido é vaidoso, é orgulhoso. Se a gente parar para pensar, não, eu vou perdoar a Denise pelo que ela me fez. Ora, ela fez isso comigo. É vaidade e orgulho meu. Por isso que eu preciso perdoar. Mas já eu passo, porque antes nem isso eu pensava, né? Mas Deus vai perdoar quem? Deus não se sente ofendido. Como é que Deus pode se sentir ofendido? Porque um cisco, menos que um cisco, porque quando Chico diz assim, eu me sinto como um verme. Aí Emmanuel disse assim, que atrevimento é esse? Como é que você pode dizer que se sente como verme? Verme tem uma utilidade fantástica. Como? Você se... Verme? Ele, então, eu sou um subverme. Porque nem ao verme ele podia ser... Emmanuel quer dizer, nem ao verme que você pode se utilizar. Porque o verme tem mais utilidade do que você. Se a gente for analisar a utilidade de inúmeros vermes, você vai dizer assim, eu não faço a metade. Entendeu? Então... Nós damos características humanas a Deus. Deus é poderoso. Todas essas certas coisas são características do homem. E aí ele transfere para Deus. Isso mostra a nossa ignorância frente aos atributos divinos. Né? Isso é a síntese, o resumo da nossa cegueira espiritual. Aí ele diz aqui, por não entender Deus, o moldamos em nossos pensamentos de acordo com as nossas crenças e valores morais.
entendeu? Eu analiso Deus de acordo com as minhas crenças e os meus valores morais. Ou seja, acreditamos no nosso Deus, adaptado às nossas vontades e caprichos, atrapalhando o nosso progresso. Porque quando eu analiso Deus de acordo com a minha forma, lembra que nós estudamos lá no livro Fonte Viva? Né? Que eu vejo o outro baseado no que eu tenho, no que eu sinto. É assim que eu faço com Deus também, tá? Deus, eu entrego nas mãos de Deus. Eu te entrego nas mãos de Deus. Ora, eu sou uma pessoa vingativa. Então, eu estou dizendo assim, eu entrego você nas mãos de Deus. Então, eu estou imaginando que Deus também é vingativo. Deus também há de me vingar. É isso aí. Então, eu estou analisando Deus como um ser vingativo, porque eu sou vingativo. O que você deseja frente a tudo isso? Eu quero justiça. Não é assim que a gente vê todo dia na televisão? É. Eu quero justiça. Que justiça que você quer? Você tem certeza que você quer justiça? Aí seria o momento de alguém perguntar: você tem certeza que você quer justiça? Quero. Então vai ser o seguinte: a justiça que eu vou cobrar dele, eu vou cobrar de você também. Porque você também cometeu erros. Está lá no Oração do Pai Nosso, né? Com a força com que julgares, serás julgado. Pão Nosso não, é numa das frases de Jesus, né? Pai, perdoai-nos da mesma forma que perdoamos. Eu não perdoo ninguém, cara pálida. Então Deus também não vai te perdoar, se Deus pudesse perdoar alguém. Com a força com que tu julga o outro, você será julgado. Com a força que você quer justiça para com você, tem um monte de gente, como é que é? Eu também quero, ó, fez mal para mim. Com a força que ela está pedindo justiça para o mal que ela sofreu, e o mal que ela me fez sofrer, eu quero também da mesma forma. Então, faz assim, é desse modo? Esquece, senhor. Esquece que eu pedi justiça. Esquece. Uma vez, eu estava fazendo uma doutrinação no companheiro, isso tem muitos anos, o companheiro começou... Normalmente as pessoas botavam o nome lá, né, na mesa, para pedir radiação, prece para alguém que estava sofrendo, né? E foi lido o nome daquele companheiro, e o inimigo dele apareceu. O inimigo dele apareceu, né? E esse antagonista dele, espiritual, estava dizendo que queria destruir tudo. E acabar com ele, a família dele, aquela situação que ele merecia justiça. Ele merecia ser vingado porque aquele sujeito tinha feito todo o mal para ele. E eu deixei ele falar. Falou tudo que ele queria fazer, que ele queria destruir o outro, porque o outro tinha feito barbaridades com ele. Aí eu disse assim, então você acha certo isso? Você se intitular juiz e verdugo? Sim. Aí eu virei para ele e disse assim, então me diga, sinceramente, o que você pensa? Eu penso o seguinte, quem pratica o mal tem que pagar pelo seu mal. Eu disse, tudo bem, companheiro, só que tem uma seguinte, tem uma turma lá fora. Aí eu virei assim, virei para ele, e disse assim, tudo bem, companheiro, é isso? É. Aí eu virei para trás e assim, gente, avisa aí para abrir a porta, pode abrir a porta e mandar o povo entrar. Aí eu virei, meu amigo, você disse o lema, só que tem um monte de gente lá fora querendo se vingar de você. Posso mandar eles entrarem? Porque você disse que quem praticou mal, e eu sabia porque ele tinha dito de onde ele tinha vindo, aquela coisa toda, então eu sabia, tem problema, né? Tem dificuldade, quem não tem? Eu disse, tem um monte de espíritos lá fora a quem você fez mal, e eles estão aí lá fora, ouvindo tudo que você está falando. E já que você disse que quem fez o mal tem que pagar, eles estão lá fora perguntando quando que a gente vai abrir a porta. Aí ele falou, como é que é? Eu disse, porque você sabe o mal que você já fez. O que serve para o outro serve para você também. Tudo bem? Ele imediatamente disse assim, não, vamos pensar mais um pouco sobre isso. Na mesma hora.
Ah, não é verdade? Jesus falou, com a força que você julgar, você será julgado. Então, quando você diz, eu quero justiça, porque aquele me fez sofrer, alguém está dizendo assim, ah, é? Você também me fez sofrer, eu também quero justiça. No momento que a gente parar para pensar nisso, a gente começa, opa, tem algo errado aí. O nosso discurso muda, gente. A não ser que a gente seja alienado. É a lei, é da lei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Para que, como ontem o Evaldo Raia falou na palestra, só que ele usou outro termo. E André Luiz sempre disse, conhece a realidade, para que ela não te surpreenda. Ele usou outro termo, mas quis dizer a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente fala coisas, esquece que o raio também cai na nossa cabeça. Entendeu? E aí ele diz aqui, nós acreditamos... Oi, fale, Márcia. Então, aquele filme A Cabana retrata bem isso, né? Eu não cheguei a ver todo aquele filme, não. Eu acho que só vi um pedacinho. Mas eu tive uma ideia do filme, mais ou menos. É a lei. Retrata bem isso. É a lei, não tem... Entendeu? Sobre o julgamento. Primeiro que nós sabemos que nós não somos vítimas. A vítima não existe. A vítima não existe. Então, se não existe vítima, eu tenho alguma responsabilidade em alguma coisa. E da mesma forma que eu cobro a responsabilidade do outro, eu também tenho a minha... Alguém está esperando para eu assumir as minhas responsabilidades. E com a veemência que eu cobro isso, alguém com a mesma veemência vai me cobrar. E eu vou dizer o quê? Aí vem a tal da parábola do servo mau, lembra? Sim. Que ele chegou lá, você devia, Jesus até usa um valor em dinheiro impagável. Jesus é engraçado, os amigos Pirão Haroldo do Tremembé falam isso. Quando Jesus vai contar a história da dívida desse homem, ele coloca um valor tal que os discípulos mesmo acharam engraçado. Por quê? Porque aquele valor era impagável. Tipo assim, você, Denise, está devendo ao seu senhor 300 bilhões de dólares. Tipo assim, ela não vai pagar nunca. Então Jesus botava assim. Entendeu? Essa era a dívida do cara. Então ele foi falar com o senhor dele. O senhor te aditou, paga agora. Ou eu vou mandar prender você e vou vender a sua esposa e seus filhos como escravos. E ele foi lá, chorou, se jogou nos pés do senhor, fez aquele mise-en-scène todo. O senhor se apiedou dele e disse, vai embora, meu filho, sua dívida está perdoada. Quando ele chegou lá fora, ele encontrou um companheiro que devia a ele R$5. R$2. Jesus fazia assim, fazia extremo. Devia a ele R$1. Nossa, ele fez um escândalo. Você vai me pagar, pelo amor de Deus, me perdoa. Mandou prender o homem, a mulher, os filhos, porque o cara devia a ele R$1 e não podia pagar. Então Jesus fazia assim, esses extremos, para mostrar que a dívida que o sujeito devia a ele quase era nenhuma. Mas que ele foi de uma impiedade terrível. Quando não era para ter sido, porque o senhor dele perdoou ele uma dívida terrível. Aí os amigos daquele que devia R$1 foram correndo falar com o senhor. O senhor não sabe o que aconteceu. O senhor perdoou aquele homem uma dívida impagável e ele não perdoou o outro que devia a ele R$1. O senhor, é? Manda chamar ele aqui. Agora você está preso. Só vou pegar tudo que é seu, aquela coisa toda. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Quantas vezes todos nós devemos alguém? Então a gente tem que tomar conta, porque às vezes a gente está cobrando uma dívida que é isso, e a gente deve isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então ele diz aqui, né? Continuando aqui, acreditamos no nosso Deus, adaptado às nossas vontades e caprichos, atrapalhando o nosso progresso, uma vez que impede a transformação.
Por que tenho que mudar? Né? Muitas vezes a pessoa acredita naquele Deus, né? E diz, por que tenho que mudar? Porque, afinal de contas, eu acredito nesse Criador do meu jeito. Por que tem que mudar? Mais cômodo, neste caso, justificar os erros, não? Provavelmente, já presenciamos nossos irmãos de jornada evolutiva invocando o Criador, rogando proteção para os seus erros. Quantas vezes a gente já viu? Outro dia mesmo eu estava vendo um caso de um sujeito que ele fez algo muito terrível, muito ruim. É coisa de corrupção e tudo mais, né? E aí, na hora que ele estava comentando, né? Lá, perante que ele foi preso, aquela coisa toda, e ele disse assim, Deus há de me ajudar. Esse medo, Deus precisa me ajudar. Era a corrupção que ele estava fazendo. E ele estava pedindo ajuda para Deus ajudá-lo naquele processo de corrupção. Então, foi o que ele falou aqui. Ele disse assim, acreditamos no nosso Deus, adaptado às nossas vontades e caprichos, atrapalhando o nosso progresso. Porque esse Deus que adaptou o meu capricho, ele está atrapalhando o meu progresso. Aí ele diz assim, uma vez que esse Deus, que eu acredito, vai impedir a minha transformação. Pensemos, se o Criador no qual eu acredito é do meu jeito, por que tenho que mudar? Deus é do meu jeito, é do jeitinho que eu gosto. Né? Por que eu tenho que mudar? Mais cômodo, nesse caso, justificar os erros. Provavelmente já presenciamos nossos irmãos de jornada evolutiva invocando o Criador, rogando proteção para os seus erros. Quer ver o caso aí? Eu falei agora desses irmãos que botam a bomba na cintura para explodir tudo. Depois que eles põem essa bomba, eles fazem uma oração. Outro dia apareceu no Facebook uma cena. Depois, o pastor daquela igreja disse que não foi bem isso. Mas a gente sabe que foi. E o pastor foi dizer que não era aquilo, porque o pastor ficou com medo. O pastor estava fazendo um culto. De repente, durante o culto, um grupo de miliantes daquela comunidade entrou na igreja armados até os dentes, pedindo ao pastor que fizesse uma oração para eles, porque eles iriam invadir uma outra comunidade. E o chefe deles ia com eles. Então o pastor, ele está lá no Facebook, pastor, tudo armado. E o pessoal sentado lá na cadeira, todo mundo, aleluia, aleluia. Aí, e eles dizendo, pastor, olha, esse negócio é o seguinte, eu não sei se vocês viram esse vídeo. Nós vamos fazer um trabalho assim, nosso chefe. Então eu queria que o senhor fizesse uma prece aí para proteger a gente, para proteger o nosso chefe, porque nós vamos lá fazer essa invasão. E o pastor, o que o pastor ia fazer, gente? O que o pastor ia fazer? O pastor falou algumas palavras lá, e esse vídeo viralizou. Aí depois, o pastor disse, não... Podia fazer para um e para o outro, né, Rosa? Fazer para um e para o outro. O pastor disse, não foi nada disso. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi, acho que vocês já viram, esse pessoal que vive aí com as armas assim, falando de Deus, né? Falando de Deus, com a arma pendurada aqui, aí pega isso aqui é o nosso crachá, tá? Aí pega e faz assim, ó. Vocês já não viram? Né? Esse é o nosso crachazinho, gente, não é nada não, tá? É um crachazinho. Entendeu? Eu já vi isso da televisão. Eu já vi muito evangélico orando os traficantes aqui onde eu moro. Então, eu não estou mentindo. Não é verdade? Você viu. Eu sei lá onde eu sei o lugar que você mora. Eu pergunto, o pastor não vai? O pastor não vai fazer? Claro que vai. Se não fizer, morre. Vai fazer. Como muitos outros de outras religiões já foram obrigados a fazer certas coisas que não queriam. Não, mas o que eu vi foi espontâneo. Elas chegaram na boca de fumo
e perguntaram se eles queriam oração. Elas foram lá e oraram eles. Mas essas pessoas necessitam de oração mas se a gente analisar, Márcia, de certa forma... Não sou nada contra, não. Não, entendeu? de certa forma, ali precisa mesmo. Precisa mesmo. Né? A visão... Eu queria ter essa coragem que elas têm, mas não tem, vou não. dizer uma coisa para você. Eu li uma Eles estão- mensagem outro dia não, muitos anos, eu li uma mensagem do plano espiritual, né, muito interessante sobre isso. Esses pastores, esse pessoal que mora, que vive nessas comunidades, esses pastores, muitos deles são espíritos que no plano espiritual trabalham em regiões de muita dor e sofrimento. Eles têm, o espírito tem esse know-how, E esses espíritos, muitas vezes, lá daquela região, escutam esses que trabalham lá, e eles, quer ver uma coisa que Jesus fazia? Se você ler algumas parábolas de Jesus, Jesus fala do fogo do inferno. Vocês já viram algumas parábolas de Jesus? Sim. Como aquela da figueira. Ele até usa o termo aqui, que ele fala sobre a figueira, né? Aí ele diz assim, ó, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Jesus muitas vezes usava palavras fortes para impactar aquelas pessoas que estavam acostumadas a ouvir falar de inferno, de diabo, dessas coisas. Então Jesus usava essas palavras fortes para impactar. Muitos desses espíritos que trabalham nessas regiões são trabalhadores de Jesus, dentro daquele seu nível evolutivo, e muitas vezes eles trabalham com esses espíritos assim, falando palavras assim. Satanás vai te pegar se você não se transformar. E eles incutem isso na mente daquele espírito. É a tal da lavagem cerebral, mais ou menos assim. Quando esses espíritos reencarnam, e eles, aí vai você lá dizer assim, meu irmão, você precisa se transformar, porque senão na próxima reencarnação você vai sofrer muito. Ele não vai dar a mínima para você. Não vai dar a mínima para você. Mas se chegar um pastor na porta da igreja, com a Bíblia na mão, com aquele terno, com aquela gravata estrangulando aqui, né? Assim, ó, com aquele terno, com a Bíblia aqui, porque Satanás vai te matar. Deus, esse espírito, que muitas vezes vem dessas regiões muito sofridas, ele tem lá seus registros. E aí, ele respeita. Porque nessas comunidades, vai ver que tipo de igreja tem nessas comunidades. Assembleia, que a mulher bota aquele vestido aqui, não é? Isso mesmo. É assim, e o pastor, com a Bíblia aqui, chega na frente do fulano lá e mete a Bíblia na cara dele e fala coisas que ele fica assim, entendeu? Porque ele já ouviu isso em algum lugar. Isso e às vezes é necessário, né, Rosa? E é só isso que... E o outro vai sossegar por medo. Medo. Você fez me lembrar o meu irmão. Por medo. Então ele baixa e fica ali por medo. Então, Jesus mesmo fala, para esse tipo de espíritos, muitas vezes é necessário um remédio muito amargo. Eles só compreendem a força ainda. Eles só compreendem a força ainda. Mas um dia vai chegar. Um dia é um tipo... Como é que eram tratados aqueles espíritos da época de Abraão, Moisés? Porque o que ia acontecer com Jesus se Jesus encarnasse no tempo de Abraão? O que aconteceu com Jesus? Quando Jesus ficou 3 anos aqui, o que aconteceu? Crucificaram ele. E no tempo de Abraão, não durava uma semana. Entendeu? Então, ao tempo de Abraão, o discurso dos profetas era duro. Ao tempo de Jesus, o discurso era mais suave.
Ao tempo do Livro dos Espíritos, o discurso era outro. Hoje é totalmente outro. Então, de acordo com o grau evolutivo do cidadão, o remédio. Para alguns, ainda é necessário o remédio amargo. Para outros, não. Então, esse trabalho desse grupo que fica, às vezes, lá na pracinha, tocando tambor, não tem? Aquele grupinho ali, domingo, aleluia, aleluia. É necessário. Muitos espíritos, muitos homens, muitas pessoas se convertem graças a esses espíritos. Aí você vê lá, ó, na placa, no jornal, venha domingo na igreja assistir ex-traficante, ex isso, ex aquilo que se converteu a Jesus. Aí tu vai lá na igreja e tá o cara assim, ó. Era ex-tudo, fazia de tudo. Passou tipo uma lavagem cerebral. E ó, aí ele recita a Bíblia de trás para você, vai perguntar o que significa, ele nem sabe. Mas ele recita porque ele é assim. Ele está assim. É necessário. Sabe por que é necessário isso? Para ele desplugar. Entendeu? Para ele se desligar daquela energia negativa. Depois ele volta. Oi, fale, Márcia. Então, eu tenho um enteado que ele trabalhava, foi parar na boca, com a arma na cintura e tudo. E ele virou missionário. Olha aí. Hoje viaja o Brasil todo pregando a palavra de Jesus, entendeu? Eu vi até um vídeo dele, mas muita coisa ali eu não concordei. Muita enganação. Mas tá uma maravilha, não tá? Para ele tá. Não, eu digo assim, tá uma maravilha a vida dele para o que era. Com certeza. Então, aquilo é o remédio que ele precisa. Depois, isso vai melhorando. Então, é melhor você ter alguém, um terno, gravata estrangulando, com a Bíblia na mão, recitando do primeiro ao último versículo da Bíblia, falando do Apocalipse, que se o mundo não melhorar, Deus vai vir, vai varrer todo mundo, vai ter outra inundação, Noé vai vir de novo, aquela coisa toda, mas que não faz o mal, que não vende droga mais, que não estupra, que não mata mais. É melhor. É melhor. Depois, numa próxima reencarnação, 2, 3, 4, ele sai de um extremo para o outro. Depois ele vem caminhando devagarzinho para a linha do meio. Na nossa história do espiritismo, a gente tem vários... Não tem vários exemplos? Lembra de Saulo? Quando Saulo encontra Ananias, e Ananias tira a máscara dele e leva para ele dar a primeira caminhada ali, e começa a falar de Jesus, o que ele diz assim? Como é que é? Esse pessoal não quer seguir Jesus, não. Deixa comigo, que eu resolvo. Vai todo mundo seguir Jesus. Vai, porque era assim que ele tratava. Aí, Pedro e os outros disseram assim, não pode deixar ele pregar, não. Porque quando ele reconhece Jesus, que Jesus é o Senhor, ele diz assim, aí Pedro vai explicando, né, que muita gente tinha dificuldade, ele diz assim, mas Jesus é maravilhoso, é sensacional. Aí eles não querem aceitar Jesus, não? Deixa comigo que vai aceitar Jesus rapidinho. Ele quis dizer assim, ele ia usar a força de Saulo para converter todo mundo ao cristianismo. Que força ele usar? A da força da espada, aquilo que ele usava como Saulo. Você vai ter que seguir o judaísmo. Não quer seguir? Eu meto na cadeia. Você vai ter que seguir Jesus. Não quer seguir Jesus, não? Deixa comigo que eu resolvo. Aí Pedro disse assim, não é assim. Aí todos ficaram apavorados. Assim, meu Deus, se esse homem sair por aí pregando o evangelho, com isso, falando desse jeito, acabou, ninguém vai querer seguir o Jesus. Aí mandaram ele para onde? Para o deserto. Ficou 3 anos no deserto. Estudando o evangelho para poder amansar a fera. Aí ele entendeu que era pelo amor, porque ele ia fazer de outra maneira. Ele ia transformar o mundo em cristão. Como? Pela força, porque ele acreditava. Mas não é assim que muitos fizeram? Não foi assim que fizeram? Na Inquisição? Se quer continuar sendo judeu? Aqueles que mataram Cristo? Vai para a fogueira. E um monte de gente deixou de ser judeu, não foi? Se tornaram
convertidos, os novos cristãos, fingiram que se converteram, porque se não fosse, se dissesse que era da família de Judas, que Judas era judeu, ia morrer. A igreja converteu muita gente ao catolicismo pela força. Assim dizem os nossos indígenas, que foram catequizados. Eram selvagens e se tornaram cristãos. Os padres jesuítas botaram um cordãozinho com um crucifixo no pescoço de todos os índios. Foi isso aí que aconteceu. Pela força. Mas a gente sabe que não é pela força. Né? Então, que a gente pense um pouquinho melhor sobre isso, né? Que é o que nós estamos estudando aqui. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos começar nesse parágrafo. Imaginemos agora um cego de espírito conduzindo uma multidão de cegos. É aqui que nós vamos continuar na semana que vem, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então nós vamos encerrar agora. Peraí, Rose. Pode falar, amiguinha. Mateus, o que você leu, hein? Mateus, capítulo... Qual? Quero anotar. Qual Mateus, que você leu. Ah, Aí depois você leu o Livro dos Espíritos, antes você leu Mateus. espera aí um instantinho. Eu li aqui Mateus. Deve ter sido do livro do Parábolas e Ensinos. Espera aí, deixa eu ver se foi aqui. Sim. Não foi aqui, não. Olha, o que eu li aqui foi a parábola, que diz assim, Mateus capítulo 15, versículos de 12 a 14, que está no livro, e Lucas capítulo 6, versículo 39. Tá bom. Bom, então a gente tem, né? Obrigada. Que estar sempre muito atento a tudo isso, né? Porque tem muito cego guiando outro cego. E ambos cairão no abismo, né? Então a gente tem que abrir os nossos olhos e compreender uma série de coisas que às vezes a gente acha, tem uma ideia equivocada, né, sobre aquilo, e aí a gente vai percebendo, né? Como eu falei para vocês, às vezes a gente encontra no Evangelho palavras duras saindo da boca de Jesus. E a pessoa diz, meu Deus, como é que Jesus fala de inferno, que vai para... Porque era aquele tempo o que aqueles homens ainda entendiam. Eles entendiam aquilo. Se Jesus não falasse os termos que eles conheciam, falando mesmo, se você não se converter, você vai para o inferno, e a gente vai encontrar muitas vezes essa expressão na Bíblia, no Evangelho, eles não temeriam. Entendeu? Eles não temeriam. Oi, Fábio. Te perguntar uma coisa. Como você sabe, eu estou começando agora na outra parte do esclarecimento. Da conversa, eu não estou esclarecendo, estou dialogando. Isso. Entendeu? Quando encontro irmãos nesse porte que não quer ouvir, não quer saber, não quer nada, ele quer só ficar aquela monoideia. Sim. Então, eu respeito. O que eu vou fazer? Mas é claro, tem que respeitar. Tem que respeitar. Ele não quer. Ele não quer. Agora, então, não adianta falar. Você só toma várias coisas para ele, porque ele não quer, não quer naquela hora. Você toma cuidado com uma coisa. Tem espíritos muito inteligentes. Que eles chegam na reunião e ele vem com uma, entre aspas, aparente monoideia. É aquela coisa, falou uma coisa doutrinadora dele, mas sabe qual é a ideia dele? Matar o tempo da reunião. Entendeu? Mas não fica, não.
não dá para Então, ficar... porque tem doutrinador que fica, meu filho, você precisa entender, mas eu não entendo. Não, Então, às vezes, o que ele quer é o seguinte, eu vou enrolar aqui para ter a reunião, comer o tempo da reunião e acabar. só para ele. Muita gente que não vai receber. E não, a ideia é não permitir que outros recebam esclarecimento. Então, ele fica tomando o tempo do doutrinador para o doutrinador não esclarecer o outro. Isso é uma artimanha. Então, quando você perceber que ele está batendo muito no ponto, você diz, meu irmão, vamos fazer o seguinte, uma coisa que nós aprendemos é respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Sim, eu falo. Você tem o livre-arbítrio. Você quer aceitar ou não quer, aí é contigo. Você está tendo a oportunidade. Você não aceita, então você está livre. O seu então, meu amor, vai com Deus. Peço a você vai falar assim, segue a luz. Não, segue a luz, não. Igual uma companheira que uma vez falou assim, meu irmão, olha ao seu redor, você está no jardim. Ele falou, que jardim? Eu não estou vendo nenhuma flor aqui, só se tem jardim lá fora, aqui não tem jardim nenhum. Então tem que tomar cuidado. Segue a luz, que luz? É a mesma coisa que vai dizer assim também. Quer ver? Meu irmão, então você... Tem uma outra coisa que as pessoas diziam assim, meu irmão, pense na sua mãe, ela vai querer contar. E se essa mãe foi a razão dele estar no abismo? Se essa mãe entrou com ele, aí vai dizer, aquela mãe, aquela miserável desgraçada, você... Então não entra na história de mãe. Só se ele citar, eu estou com saudade da minha mãezinha querida, mas se não entra com mãe, que às vezes é a mãe que foi o desastre da vida dele. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que tomar cuidado. Como você falou, nada de segue a luz. Meu irmão, vai Deus... E eu respeito, me respeito e acabou. Porque tem umas coisinhas aí que são perigosas, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Então, nós vamos encerrando a nossa reunião agora, tá? Eu acredito que já todo mundo tirou suas dúvidas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, ainda temos aí uns 3 minutinhos, tá? Alguém mais?